Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estarmos aqui nesta noite para meditarmos sobre a palavra do Senhor que nos dá a orientação certa, o direcionamento certo para conduzirmos as nossas vidas da melhor forma possível. Feche teus olhos neste momento, vamos falar com o Senhor, aquele que sempre está pronto a ouvir as nossas orações. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque sabemos da tua fidelidade para com a vida da tua igreja. O Senhor Deus cuida de cada um de nós em todas as nossas necessidades, sempre nos mostrando, Pai, que o Senhor Deus precisa ser a nossa prioridade. Por isso, Deus, continue a nos abençoar como igreja e fala o nosso coração de tal forma, Pai, que cada um de nós possamos, Deus, ser edificados pelo teu Santo Espírito. É no nome do teu amado Filho Jesus Cristo que nós oramos, no nome dele, somente dele que oramos, hoje e sempre. Amém. Sim. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Leremos o verso 19 ao verso 24. Diz assim a palavra de Deus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nesse mês de novembro, nós estaremos tratando sobre o tema: aonde está o nosso coração? Em que nós temos firmado o nosso coração? Quais são os maiores anseios, os nossos maiores desejos? Em que temos fundamentado as nossas vidas? E quando nós olhamos esta realidade, é muito interessante o pensamento que tem surgido na vida de alguns crentes no momento atual. Alguns têm pensado de uma forma diferente com relação ao conhecimento e à praticidade da palavra de Deus. Nós temos ouvido determinados pastores que se dizem evangélicos no aqui e no agora, no século 21, no ano de 2020, falando que a Bíblia ela precisa de uma nova interpretação, que a Bíblia ela precisa de um novo significado para a cristandade do nosso tempo. É algo que nós precisamos pensar profundamente, porque quando nós analisamos isso, nos vem o pensamento de alguns cientistas políticos sobre a nossa Constituição, a Constituição brasileira. Enquanto muitos querem mudar as leis, mudar a base, esses cientistas, eles dizem que, primeiro, é necessário que cada cidadão conheça os seus direitos
e os seus deveres. Para eles, quando se coloca em prática aquilo que se conhece, há uma possibilidade de mudança. Não é diferente, irmãos, com relação à palavra de Deus. A questão principal não é nós mudarmos a interpretação da Bíblia, mas sim nós colocarmos em prática aquilo que essa palavra ela já tem ministrado ao nosso coração, à nossa vida. Toda a palavra de Deus, ela sempre está tratando determinadas realidades da nossa caminhada. Deus sempre está nos dando uma resposta sobre aquilo que nós estamos vivendo naquele determinado momento. A grande questão não é querer mudar a palavra de Deus. A grande questão é ter um coração disposto a obedecer e colocar em prática aquilo que o Senhor Deus tem ministrado sobre as nossas vidas. Não é diferente, irmãos, com o Sermão do Monte. Um sermão que fala claramente como deve ser a nossa vida como cristão. O Senhor Jesus Cristo, nesse sermão, ele trata questões principais para a nossa caminhada. Ele trabalha o nosso relacionamento com Deus, trabalha o nosso relacionamento com o próximo e também o relacionamento que nós precisamos ter conosco. É quando nós olhamos também para o nosso próprio eu e fazemos uma análise de como temos vivido. Seriam, irmãos, prudente para cada um de nós, cristãos, filhos do nosso Deus, que ao tomarmos determinadas decisões importantes, deveríamos nos voltar para o Sermão do Monte, para esse texto, e buscarmos a resposta que vem do Senhor. Porque nós não podemos arriscar em gastarmos a nossa vida naquilo que irá nos trazer grandes prejuízos. Por isso, nesta hora, nós queremos meditar sobre o tema: vamos ser cuidadosos com o que gastamos nossa vida. Vamos ser cuidadosos com o que gastamos a nossa vida. Em primeiro lugar, irmãos, não se engane com os tesouros deste mundo. O versículo 19 e o versículo 20 nos diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O texto está nos mostrando claramente que nós não devemos acumular tesouros nesta terra. A nossa vida, ela não deve estar firmada em buscar cada vez mais os tesouros deste mundo. O lugar onde devemos colocar toda a nossa força não é aqui nas coisas erradas. Tudo que juntamos, irmãos, esteja atento a isso. Tudo que nós juntamos nesta terra pode apodrecer, pode enferrujar. É isso que o Senhor Jesus Cristo está falando nessa primeira parte do texto que nós lemos. Todo bem material tem fim. Tudo que podemos comprar com o nosso poder aquisitivo pode ser roubado. Nós temos ocupado por muitas vezes
o tempo de nossas vidas com preocupações naquilo que é material e temos esquecido daquilo que é principal, que é a nossa vida espiritual. Isso está tão impregnado que nós começamos a esquecer sobre aquilo que é eterno. Está tão presente sobre as nossas vidas que nos esquecemos de verdades principais, que nesse mesmo capítulo o Senhor Jesus Cristo nos diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós colocamos aquilo que é material em primeiro lugar, isso nos afasta daquilo que é principal na vida, que é o relacionamento com o nosso Deus. Por muitas vezes nós queremos buscar uma estabilidade financeira longe de Deus. E isso, irmãos, é um caminho muito arriscado. Hoje nós temos visto um evangelho que tem pregado uma prosperidade que você precisa ganhar, você precisa alcançar, você precisa chegar lá. E para você conquistar, você pode se afastar de Deus. Desta forma, você vai adquirir uma determinada estabilidade e aí depois você retorna para os caminhos do Senhor para andar juntamente com Deus, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Só que nós nos esquecemos que precisamos do Senhor todos os dias, em todos os momentos. Toda e qualquer busca por estabilidade sem Deus não traz segurança. Só no Senhor Jesus Cristo nós podemos nos sentir seguros. Só no Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos sujeitos àquilo que é imponderável. Nós estamos sujeitos àquilo que nos é surpresa. Nós não temos o conhecimento daquilo que irá acontecer amanhã. A palavra de Deus nos mostra isso. Por isso a nossa vida, ela precisa estar constantemente diante do Senhor. Aquilo que nós já alcançamos, aquilo que nós já conquistamos, aquilo que nós temos alcançado hoje, neste momento, e aquilo que nós iremos alcançar, nós iremos viver no amanhã, não irá substituir a nossa maior necessidade, que é a presença de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, tanto em Eclesiastes, como em Provérbios e em outras partes, nos fala que nós precisamos trabalhar, sim, que nós precisamos estudar, que nós precisamos nos dedicar, que nós precisamos buscar uma vida melhor, sim, mas tudo isto precisa ser a partir do nosso relacionamento com Deus. Tudo a partir daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Só desta forma, irmãos, nós entenderemos aquilo que a palavra de Deus tem nos dito. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a honra e glória do Senhor. É Deus participando de todas as esferas da nossa caminhada. É cada área sendo colocada diante do altar de Deus e nós recebendo de Deus a resposta para nós continuarmos a dar o segundo passo. Tudo começa com o primeiro passo de ir até Deus, porque Ele tem nos chamado para estarmos próximos dEle. É o cuidado do Senhor. Porque viver a vontade de Deus é aquilo que nos trará verdadeiramente uma vida abundante. Mas, algumas vezes, nós não queremos que isso aconteça. Temos medo de que a vontade de Deus ela não seja boa, perfeita e agradável. Nos esquecemos, irmãos,
que o relacionamento de Deus com os seus filhos, ele é firmado em primeiro lugar no amor. Deus nos ama. E se Deus nos ama, Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Por isso nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos acreditar que as bênçãos de Deus, elas serão infinitas para com a minha vida e para com a tua vida. O apóstolo Paulo, tratando desta situação na carta aos Romanos, ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Preste atenção nisso, irmãos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não dará porventura graciosamente com ele todas as coisas? Em todas as coisas, a palavra de Deus nos fala que em Cristo Jesus, Deus irá nos abençoar. Em Cristo, irmãos, nós alcançamos tudo aquilo que nós precisamos. A roupa mais cara, ela pode ser consumada pela traça. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. O ouro ou a prata mais valiosos podem ser tomados por ladrões e homicidas. Os faraós, na antiguidade, eles eram enterrados com seus tesouros. Eles acreditavam que teriam uma nova oportunidade para viver. E nesta nova vida, eles não teriam dificuldades, pois continuariam ricos. Tudo isso, irmãos, são ilusões fundamentadas no coração do homem. Tudo isso é engano. Tudo isso é mentira. Nós temos somente uma vida. E ela só tem significado se for vivida em Deus. Igreja, meu irmão, minha irmã, nós precisamos acumular tesouros no céu. Isso significa viver para Deus. Não é uma teoria, não é uma ideia. É uma verdade. A verdade fundamentada na palavra de Deus. O tempo, ele passa para todos. Nós temos vivido determinadas experiências. Deus tem permitido a cada um de nós vivermos determinadas experiências. E Deus nos pergunta nesta noite: nós temos aprendido aquilo que precisa ser aprendido diante dessas experiências? Porque se nós não aprendemos com as nossas experiências, nós colhemos os mesmos resultados. Ao fazermos planejamento da nossa vida, ao idealizarmos projetos, nós temos duas possibilidades. Primeiro, é aquela que nós chamamos Deus para fazer parte, para Ele ser o nosso Senhor, para Ele nos conduzir, para Ele nos direcionar, para Ele nos orientar. A segunda é quando nós projetamos, planejamos e colocamos Deus na periferia. Ele fica lá afastado. Mas, quando nós temos necessidades, nós o buscamos para que Ele possa nos ajudar, para que Ele possa nos socorrer. Irmãos, nós sabemos qual é a escolha certa. Nós sabemos que os momentos que Deus nos proporciona são os melhores das nossas vidas. Por isso vamos buscarmos, como igreja, vamos buscar em Deus a coragem necessária
para colocarmos o nosso coração naquilo que verdadeiramente importa. A partir daquilo que Deus ministra sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós podemos viver coisas que vêm dele para nós e para os nossos familiares. Em segundo lugar, irmãos, precisamos ter uma boa consciência. Olha bem o que nos diz o verso 22 e o verso 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Aqui o Senhor Jesus Cristo está falando sobre a questão da nossa consciência. É termos o discernimento para nós escolhermos aquilo que é certo e aquilo que é errado para as nossas vidas. É a capacidade de nós buscarmos um caminho apropriado e acertarmos. Porque nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. Nós, por nós mesmos, sempre iremos escolher aquilo que é agradável para nós. E nem sempre aquilo que é agradável para nós é a vontade do Senhor. Nós precisamos buscar em Deus, através da oração, e Tiago fala isso, sabedoria. E Provérbios nos mostra que a sabedoria, ela acontece quando nós temos temor a Deus, temor ao Senhor, ou seja, considerar o nosso Deus em tudo aquilo que nós queremos fazer, colocar tudo isso diante do seu altar em oração e pedir a Ele, com simplicidade, com humildade, buscando nele a sua resposta para nós vencermos aquilo que está diante das nossas vidas, os grandes desafios que se apresentam. Irmãos, como igreja, nós precisamos entender que ter sabedoria, a sabedoria que vem do céu, viver o temor do Senhor, é nós entregarmos totalmente a nossa vida a Deus. É nós deixarmos toda a nossa arrogância e vivermos uma simplicidade do relacionamento com Deus. Mas esse relacionamento, ele é simples, mas ele é profundo. Porque ele sonda todo o nosso coração e demonstra, através de Cristo Jesus, que nós não devemos ter o nosso coração dividido. Desta forma, nós poderemos trilhar o nosso caminho proposto pelo Senhor. Irmãos, precisamos estar atentos, porque se nós não enxergarmos as nossas realidades com a ótica de Deus, se nós não pedirmos ao Senhor que Ele tire as vendas dos nossos olhos para que possamos ver aquilo que verdadeiramente está acontecendo na nossa vida, nós continuaremos, mesmo vendo com os nossos olhos físicos, continuaremos sendo cegos. Porque se o nosso coração ele está enraizado na nossa própria vontade, teremos grande dificuldade em nós confiarmos em Deus. Se os nossos olhos estiverem no lugar certo, percebendo as realidades da forma certa, com aquilo que Deus tem falado às nossas vidas,
nós teremos verdadeiramente uma vida feliz. O Senhor Jesus Cristo nos mostra, irmãos, sobre o perigo de nós não enxergarmos da forma correta. Porque ele diz, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. É a escuridão da mente, é a escuridão da consciência. E o Senhor Jesus Cristo está demonstrando que essa escuridão é infinitamente prejudicial para as nossas vidas. Porque quando as nossas mentes não conseguem perceber a importância da vida com Deus, nós sempre seremos vencidos pelos nossos vícios. E vícios que por muitas vezes nós não consideramos como sendo vício. E aí colocamos o nosso coração no lugar errado. Se a nossa mente tem sido diariamente preenchida com aquilo que edifica, nós iremos ser pessoas que viveremos as coisas boas da vida. Mas, se a nossa mente tem sido preenchida com aquilo que não edifica, nós iremos adoecer espiritualmente. Teremos toda uma vida enferma, mesmo achando que nós estamos sãos. Precisamos estar atentos a esta verdade. Muitas pessoas acham que ler a Bíblia, que ter uma vida constante de oração não são práticas importantes. Acham simplesmente que são práticas religiosas. Quando nós não valorizamos uma vida devocional, quando nós achamos que aquilo que tem sustentado a igreja, a dependência de Deus, através de estudar a palavra do Senhor, como através de uma vida constante de oração, nós somos levados a um cristianismo que não é bíblico e achamos que isso é normal. A devocional diária é uma manifestação da graça de Deus para com a minha vida e para com a tua vida. Não vamos, irmãos, deixar isso de lado, porque isso irá nos fortalecer para nós vivermos aquilo que é a vontade de Deus. A pessoa mundana, ela sempre colocará os alvos errados em sua vida. Por isso, ela sempre terá grande dificuldade para viver. Nós temos visto hoje, no nosso tempo, as pessoas com grande dificuldade para viver. Mas nós, como igreja de Cristo, somos aqueles que confiamos no Senhor. A nossa vida tem Jesus Cristo como centro. E nós, por causa disso, podemos nos sentir seguros. Por isso, irmãos, vamos cuidar para termos uma boa consciência, uma mente nas coisas de Deus, pensar nas coisas do alto. Vamos estar atentos àquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Vamos tomar as nossas decisões, irmãos, através daquilo que Deus tem ministrado à minha vida e à tua vida, para que possamos caminhar seguros e confiados no poder do nosso Deus. Em terceiro e último lugar, irmãos, que a nossa dedicação esteja no lugar certo. O verso 24 nos diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O texto ele descreve dois resultados distintos da tentativa de combinar
duas formas de serviço realmente diferentes. O texto está nos mostrando, o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando que ao amar um Senhor, automaticamente você odiará o outro. O homem que ama a Deus, aquela pessoa que ama a Deus, ela não pode amar o mundo. Aquele que ama o mundo irá odiar a maneira de viver na qual Cristo é o Senhor, ou seja, aquele que ama o mundo não terá sua vida debaixo da obediência a Jesus Cristo. O serviço do Senhor nunca lhe será agradável. Sempre terá dificuldade de servir a Deus. O Senhor Jesus Cristo está demonstrando para a igreja hoje, quando nós amamos um, sempre irá odiar o outro. Não existe meio termo. Por isso a pergunta: aonde está o seu coração? Irmãos, nós precisamos estar atentos, porque a vida sempre irá para a direção, seja para um senhor, seja para outro senhor. E aquele senhor que você decidir ficar, você se dedicará a ele. E nós teremos no nosso coração o desejo de darmos a importância a esse Senhor. Quantas pessoas hoje nós temos visto no cristianismo aonde ela não tem colocado a Deus em primeiro lugar e mesmo assim os seus lábios professam que ela ama Cristo. Mas ela não tem prazer de estar na igreja, ela não tem prazer de estar diante de Deus em oração, ela não tem prazer de buscar a Deus na leitura da sua palavra, não tem prazer no serviço do Senhor, porque o seu coração está devoto no lugar errado. Nós, irmãos, não podemos estarmos dentro daquilo que o mundo tem nos apresentado para nos enganar. Os nossos corações não podem estar divididos. Ou amamos a Deus em um relacionamento verdadeiro, onde nós entregamos todo o nosso ser a Ele, ou amamos o mundo e aquilo que o mundo pode nos oferecer. Nesta caminhada, como cristão, como servo de Deus, eu tenho visto, irmãos, muitas pessoas amado mais o mundo do que amado a Deus. E essas pessoas, elas têm enfrentado grandes dificuldades na vida, porque não entenderam aquilo que nós devemos colocar a nossa confiança. Vivemos um momento histórico onde muitos, na cristandade de todo mundo, têm colocado a sua confiança em possibilidades externas como riquezas, autoridade, honra e poder. Mesmo assim, as pessoas tendo coração naquilo que o mundo pode oferecer, mesmo assim, elas acham que podem ter uma vida com Deus. Isso é uma grande mentira, irmãos. Deus requer todo o nosso ser. Deus deseja
toda a nossa vida diante dele. O nosso Deus, irmãos, ele nos guia de tal forma para que as nossas vidas, toda ela, esteja diante do seu altar. Por isso, é preciso, irmãos, estarmos atentos para nós não termos uma vida dividida. Porque uma vida dividida, na realidade, é uma vida onde quem é o Senhor é o nosso próprio coração. Para nós concluirmos esta mensagem, queremos dizer que Deus, ele deseja fazer parte da minha vida em todas as esferas da tua vida. O nosso Deus, ele nos mostra que nós podemos confiar nele. Nós podemos confiar em Deus. O nosso Deus, ele demonstra que tem coisas boas para nós. O Senhor Jesus Cristo está dizendo para mim hoje, para você, talvez você esteja passando por determinada dificuldade na tua vida e talvez passe na sua mente, no seu coração, que você pode abandonar ao Senhor Jesus Cristo, que você possa abandonar a igreja, abandonar a comunhão dos irmãos. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele está nos dizendo, para mim e para você, nesta noite, ele não desistiu de nós. Mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas debilidades, o Senhor Jesus Cristo, ele não desistiu de nós. Nós somos filhos de Deus. E a única vida verdadeira é aquela que ele nos oferece. Vamos preenchermos as nossas mentes com o que nos edifica. Vamos continuar lendo a palavra de Deus como igreja, vamos continuar orando, nos fortalecendo constantemente no relacionamento com Deus. Sempre sensíveis àquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração através desse púlpito, através das mensagens, das pregações, como Deus tem ministrado a sua palavra sobre as nossas vidas, como Deus tem falado à sua igreja no nosso tempo, e como Deus tem chamado a igreja para confiar nele. Vamos continuar participando dos cultos, seja de forma física, seja de forma online, mas vamos continuar buscando aquilo que é do alto, aquilo que Deus tem para nós, porque desta forma nós não seremos enganados pelos manjares que o mundo, que o diabo, que até mesmo a nossa própria carne tem nos apresentado. A comunhão com Jesus Cristo, ela precisa ser mais importante. Mesmo nas maiores lutas que nós enfrentamos, a comunhão com Cristo Jesus, ela é aquilo que precisa ser o primordial na nossa vida. Jesus Cristo, ele nos diz nesta noite, talvez a nossa vida ela esteja necessitando de conserto, porque em determinado momento nós colocamos a mão do nosso jeito e estragamos tudo. Mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo para a minha vida e para a tua vida nesta noite, não tema. Eu estou de braços abertos para estar juntamente contigo e vou restaurar na tua vida aquilo que precisa ser restaurado. Somente creia. Creia, irmãos. Tenha esperança, porque o Senhor Jesus Cristo, ele me ama, ele te ama, ele nos ama, e o seu amor, ele é infinito, é incondicional. Por isso, uma vida com ele é totalmente uma vida diferente.
Que Deus continue a abençoar a tua vida, que Deus continue a te sustentar, que em todos os momentos, irmãos, possamos colocar o nosso coração no lugar certo para que aquilo que necessitamos seja sempre dado pelo Senhor e Ele seja a nossa prioridade. Feche teus olhos neste momento, vamos falar com Deus. Deus, nós estamos aqui, Pai, nesta hora e reconhecemos, Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor e reconhecemos, Deus, que sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos fazer. A Tua palavra, Deus, tem nos ensinado que nós podemos confiar. José, Deus, confiou em Ti quando estava ali, Senhor, na casa de Potifar, mas também Deus confiou quando estava na prisão. E o Senhor Deus honrou a José. Paulo, Deus, também confiou em Ti, Senhor, quando estava na prisão, quando estava, ó Pai, ensinando, quando estava plantando igrejas. Teu servo, Pai, fez aquilo que agradava o Teu coração. E o Senhor, Deus, honrou. A Tua palavra, Deus, ela tem vários exemplos, Pai. Moisés, Josué, Ana. A Tua palavra, Deus, sempre tem nos mostrado homens e mulheres que quando colocam a Ti em primeiro lugar nas suas vidas, colhem resultados, Pai, diferentes. Por isso, Deus, esteja cuidando do nosso coração, esteja, Deus, cuidando da nossa vida. Nos dê, Pai, sempre a coragem de confiarmos totalmente em Ti e não confiarmos no nosso próprio coração. Para nós caminharmos, Deus, seguros, mas seguros, firmados na rocha que é Cristo Jesus. Se existe, Deus, alguém nesta hora, Pai, desanimado, se existe, Deus, alguém nesta hora triste, se existe, Deus, alguém nesta hora pensando em desistir por determinadas realidades que esteja vivendo, nós te pedimos no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, trata esse coração. Cuida, Deus, desta vida, pois só no Senhor é que nós alcançamos a vitória que nós necessitamos. Continue, Deus, a nos abençoar como igreja. Continue, Deus, a nos proteger, Pai, de todo mal. Continue, Deus, a nos sustentar para que, como igreja, não venhamos, Deus, a nos calar e falar, Deus, aquilo que está no Teu coração para a nossa realidade. É no nome, Deus, do Teu amado Filho Jesus Cristo que nós oramos, confiados sempre, Deus, na Tua graça, na Tua misericórdia, que nós oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já precisa submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acolher.
que me virá valer. Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao outro destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais